Oi pessoal, que é o Candela aqui e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Eu fiz uma live esses dias que deu muito ibope falando sobre livros para melhorar a sua carreira. Então eu peguei alguns livros diferentes e trouxe para você hoje com dicas de como que eles podem fazer você sair da sua carreira frustrada. Então vem comigo! O primeiro livro que eu trouxe para vocês é do Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele escreveu Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo. Ele é um escritor e um pensador incrível, que os livros dele são atuais até nos dias de hoje. O Quem Convence Enriquece, ele fala um pouquinho sobre técnicas de negociação, vendas, como a gente tem que abordar as pessoas, e ele traz histórias muito facinhas da gente compreender qual é o sentido do que ele está falando. Esse é o segundo livro que eu li sobre comunicação. Eu vou trazer um outro aqui para vocês, mas tanto esse quanto o outro livro que eu vou falar para vocês sobre comunicação, tem um detalhe que para mim é excepcional. Todas as vezes que eu leio esse livro, alguma coisa na minha vida se encaixa. Porque ele traz tantas situações, tantas formas da gente se comunicar em situações diversas, que ele vai trazendo para você insights de como você lida com determinadas situações. Então esse é o tipo de livro que você tem que deixar na sua cabeceira. O segundo livro que eu trouxe para vocês é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acabei de falar para vocês no livro anterior que tem dois livros que eu trouxe de comunicação. Esse com certeza é um desses livros. Esse é o meu livro de cabeceira. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala como você deve primeiro atrair e... não atrair, pode ser atrair. Ele fala como você deve atrair a atenção do seu público antes de falar o que você verdadeiramente quer. Um exemplo muito legal que eu acho dele, que tem lá dentro do livro, ele fala sobre emprego. Então, como eu falei para vocês, os livros que eu trouxe são para ajudar você a se desenvolver profissionalmente. No exemplo que ele dá dentro do livro, ele fala de uma mulher que queria mudar de estado porque o filho estava doente e naquela época você precisava mudar para uma região mais quente para poder melhorar a respiração. Ela era bancária em Nova York e ela queria continuar como bancária mais para o sul dos Estados Unidos. Então, ela mandou vários currículos, mandava carta de apresentação e nada. Até que ela fez o treinamento com o Dale Carnegie na época, década de 30, comecinho de 40. Ela fez o treinamento, ela mandou para 10 bancos diferentes uma carta de apresentação e ela foi chamada em 9. Mas o que tinha nessas cartas de diferente? O que ele ensinou nesse treinamento que ele ensina dentro do livro? Ele ensinou a técnica que eu gostei de batizar de técnica do brigadeiro. Então você dá primeiro para a pessoa o que ela quer. Então ela fazia uma pesquisa prévia sobre os bancos onde ela ia trabalhar e ela entendia, por exemplo, que determinado banco, o foco deles era em investimentos. Então ela escrevia uma carta falando como os anos de experiência dela dentro do banco ajudaram ela a se desenvolver e os resultados que ela teve dentro da parte de investimentos. Ela não precisava mentir, ela não precisava fazer nada disso. Ela só dava um enfoque maior em como ela ia ajudar aquele banco específico. Qual é a dor do seu cliente? Qual é a dor do seu público-alvo? Você entende isso e aí você consegue usar a técnica que o Dale Carnegie ensina nesse livro. O nosso livro número 3 é Eu Sou as Escolhas que Eu Faço, da Ellie Luna. Esse livro é muito legal para quem está pensando numa transição de carreira. A Ellie, inclusive, ela fez uma própria transição de carreira. Ela trabalhava numa startup na parte de marketing e ela um dia teve um sonho dela pintando dentro de um cômodo e ela decidiu que ela precisava ter aquela vida. E ela não sossegou enquanto ela não fez isso. Ela conseguiu encontrar um estúdio do jeito que ela imaginava, ela começou a pintar quadros, que era o sonho dela, e ela foi modificando a carreira dela para viver só disso. O que
que acontece? Nesse livro, ela traz dicas de como superar a insegurança, como é importante a gente fazer um planejamento financeiro e como a gente consegue ir fazendo um pouquinho do que a gente gosta até ter fôlego de verdade para só viver disso. Agora vai ser tipo De Volta para o Futuro. O livro que eu trouxe para vocês chama Audaz, do Maurício Bevenuti. Ele é um brasileiro que mora hoje em dia nos Estados Unidos, mais precisamente ali perto do Vale do Silício, e ele é um cara totalmente voltado para tecnologia. No livro dele ele fala de quais são as inspirações para o futuro, como que vai ser daqui 10, 20 ou 30 anos o mercado de trabalho. Ele, para quem não sabe, ele foi um dos fundadores da XP Investimentos e ele é o fundador da Startse, que se vocês olharem aí na internet tem um monte de curso super legal deles. O Maurício traz no livro algumas situações que já acontecem nos dias de hoje. E ele vai falando como que você vai superando essas adversidades do mercado de trabalho e como que você consegue construir uma empresa com esse olhar de futuro voltada para a tecnologia. O nosso próximo livro é o Inteligência Positiva, do Cesar Charmini. Esse livro eu li antes de fazer o treinamento e a formação junto com ele, mas com certeza esse livro é um divisor de águas na minha vida. Ele fala sobre possíveis sabotadores que a gente tem dentro da nossa cabeça, como a gente se livra deles, e ele também fala sobre... Peraí que tem um cachorro suspirando aqui. E ele também fala sobre situações diversas que esses sabotadores atrapalham no nosso dia a dia. Ele pega vários exemplos de CEOs de grandes empresas, pessoas de área comercial. Ele também fala no livro como que você consegue passar e superar situações adversas do dia a dia, como em relacionamento, criação de filhos. Por que isso é importante e o que isso tem a ver com a tua carreira? A gente não é um ser humano separado por unidades. Aqui é meu profissional, aqui é meu pessoal. Nós somos um só. Então, se você não está bem em determinada área da sua vida, vai influenciar nas outras. Então, é muito importante que você ative o seu sábio e não deixe esses sabotadores te pegarem. No livro que eu vou falar agora, você vai precisar de estar relaxado, meio zen. O livro é Calma. É um dos livros da School of Life, que eu vou trazer alguns outros aqui para vocês. Então, o Calma, ele não é um livro para falar sobre meditação, mindfulness, nem nada desse tipo de coisa. Muito pelo contrário, ele fala sobre relacionamentos, como a gente lida com as outras pessoas e como a gente tem que encarar as adversidades da vida. No livro Calma, ele vai falando como a gente tem uma má interpretação sobre as nossas relações e como que isso influencia no nosso estado de espírito. Por exemplo, ninguém liga de no fim de semana que era para relaxar e ir para a piscina, de repente tá chovendo. Por quê? Porque a gente já pressupõe que o tempo muda. A gente tem essas ideias fantasiosas do fantástico mundo da Disney, que relacionamento tem que estar tudo sempre perfeito. A outra pessoa tem que superar, não é só estar de acordo com as nossas expectativas, ela tem que superar as nossas expectativas. O trabalho, o chefe tem que ser legal o tempo inteiro, o cliente tem que sempre falar sim. A gente nunca está preparado para o não, a gente nunca está preparado para aquelas rasteiras que eventualmente acontecem. Então, no livro Calma, ele vai te preparar para essas situações mais complexas da vida. O nosso próximo livro também é da The School of Life. Eles têm vários livros, porque o propósito deles é bem parecido com o nosso aqui do Instituto Lira, de trazer você para sua vida plena e com significado. Esse livro, Um Trabalho para Amar, ele vai falando sobre como a gente não é monogâmico com o trabalho. A gente está querendo sempre modificações, mudanças. No livro, eles têm diversos exercícios no fim de cada capítulo para você encontrar essa paixão, esse amor pelo seu trabalho dos sonhos. Da mesma forma que relacionamentos são importantes, a gente precisa também se apaixonar pela atividade do trabalho que você realiza. A gente vai falar agora sobre o livro do Jon Acuff, chama Start. Ele vai falando sobre como a gente precisa dar uma startada na gente mesmo para poder ter uma carreira incrível. Ele fala que a gente passa durante a nossa carreira por 5 etapas.
A primeira etapa é do aprendizado. É ali dentro da casa dos 20 anos, 17 aos 20 e poucos anos, que a gente está aprendendo sobre o que a gente faz de verdade. Os 30 anos é a fase do foco. A gente já sabe o que tem que fazer, a gente já aprendeu e a gente vai começando a se especializar, a prestar mais atenção. E isso vai para a fase número 3, domínio. No domínio, você está mais ou menos na casa dos 40 anos. Você já sabe e é um expert no que você está fazendo. Depois disso, tem a fase da colheita. A colheita está ali perto dos 50 anos, mais ou menos, é onde você é reconhecido verdadeiramente pelo seu trabalho. E a última parte é a orientação. Orientação é quando você já chega no nível para poder ajudar e orientar outras pessoas. Essa é a fase como sempre funcionou. Só que o que ele fala no livro é como que a tecnologia está vindo e você pode usar isso a seu favor para que você acelere esse processo. Então você consegue passar pelas 5 fases dentro da primeira etapa da tua vida. Ali na casa dos 20 aos 30 anos, você já consegue ser expert o suficiente para poder saber orientar. E ele te ensina passo a passo de como fazer isso de forma eficiente. Nesse livro, ele fala sobre coisas da vida e trabalho faz parte da vida. Então, por isso que eu achei tão importante trazer esse livro para vocês. O nome do livro é Menos Prozac, Mais Sêneca. O autor do livro é o Clay Newman. Para quem não sabe, Sêneca foi um filósofo romano. Ele nasceu no ano 4 a.C. e ele era um filósofo do estoicismo. Dentro desse livro, o Clay, ele traz para vocês como se fosse uma bula falando sobre o medicamento Sêneca, né? Prozac, para quem não sabe, é aquele antidepressivo porreta que você não vai precisar mais caso você tenha um pouco mais do estoicismo na sua vida. Ele vai falando sobre gratidão, sobre autoconhecimento, compaixão, gratidão, e ele vai falando sobre como usar e quais são os efeitos colaterais. É o livro delicinha de ler e que vai mudar a forma como você encara a sua vida e o seu trabalho. No nosso último livro, os nossos 2 autores japoneses, o Fumitake Koga e Ishiro Kashimi, lembrei. Os nossos 2 autores japoneses, o Fumitake Koga e o Ishiro Kashimi, no livro A Coragem de Não Agradar, eles misturam filosofia com psicologia, com as teorias do Alfred Adler. Ele fala bastante sobre a teoria do individualismo e o que a gente precisa para ser verdadeiramente feliz. Ele tem a tríade da felicidade e ele fala, que é o que eu mais gosto, e isso tem tudo a ver com o ambiente de trabalho, ele fala qual é a importância do nosso sentimento de comunidade e do nosso sentimento de que a gente está colaborando com a vida dos outros para poder ser verdadeiramente feliz. Então, se vocês querem parar de falar sim para tudo, aprender a falar não, ser verdadeiramente feliz, eu super aconselho que vocês leiam esse livro. Se você curtiu esse vídeo e quer saber outras dicas de livros, ou quer também me falar algum livro que você leu e curtiu, deixa aqui nos comentários. E se você quer saber mais, não só sobre livros, mas toda a teoria que tem por trás deles, segue a gente nas redes sociais, tá aqui na descrição do nosso vídeo, tem os links pro YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, a gente já tá no YouTube. Tem aqui na nossa descrição os links do Instagram, do Facebook, do nosso LinkedIn. Deixa lá o seu comentário, manda pra gente alguma mensagem. E se você gostou bastante desses livros e acha que pode ajudar alguém, já compartilha. Se você quer ter acesso a mais conteúdo, no dia 23/1 a gente vai ter um conteúdo exclusivo. É só você se inscrever no link que tem aqui embaixo para nossa aula do dia 23. O link tá ali embaixo junto com das redes sociais. Eu te espero lá e vem pro lirismo!